Bom dia, galera. Vamos lá então. Aqui nós vamos resolver uns exercícios que falam sobre feixe de retas paralelas cortadas por uma reta transversal. Então, o que são retas paralelas? São aquelas retas que não têm pontos internos em comum, tá? Então, a gente já colocou na parte teórica sobre os ângulos que nós temos dentro das retas paralelas e a transversal. Então, só para relembrar, entre as retas R e S, a gente tem a região interna. Acima do R e abaixo do S, a gente tem a região externa. Aqui nós temos dois ângulos que são suplementares, suplementares, suplementares e suplementares. Aqui embaixo acontece a mesma coisa que acontece lá em cima. Agora, se eu considerar o ângulo X e o ângulo A, do lado direito da transversal, um na região externa, outro na região interna. Então, esses ângulos são chamados de ângulos correspondentes, tá? Por quê? Do mesmo lado da transversal, um na região interna, outro na região externa. O que os ângulos correspondentes são? Congruentes, eles têm a mesma medida, tá? Então, o ângulo X e o A são correspondentes, o 120 e o B são correspondentes, o Z e o C são correspondentes e o Y e o D também são correspondentes, beleza? O que mais que nós temos? O ângulo X e o ângulo D, do mesmo lado da transversal, só que ambos na região externa. Esses ângulos são chamados de quê? De ângulos colaterais. E o que os ângulos colaterais são? Suplementares, ou seja, o ângulo X mais o ângulo D tem que fechar 180 graus. Então, nós temos aqui os ângulos colaterais externos, X e D, 120 e C. E o Z, e o B, e o Y e o A são chamados de colaterais internos. Muito bem. Se eu considerar o ângulo X e o ângulo C, um do lado direito, o outro do lado esquerdo em relação à transversal, ambos na região externas, são chamados de ângulos alternos externos, tá? Por que são alternos? Porque está um de um lado, o outro de outro em relação à transversal, beleza? Externos por quê? Porque está na região externa em relação às paralelas. Então, o X e o C, o 120 e o D são chamados de colaterais externos. O Y e o B, o Z e o A são chamados de colaterais internos, estão entre as paralelas. Pois bem, a partir desse exercício aqui, nós vamos definir o quê? Os valores de todos esses ângulos aqui. De que maneira? A gente vai utilizar os princípios dos ângulos suplementares, soma de 180 graus, dos ângulos correspondentes, alternos e colaterais, e dos ângulos OPV também. Então, vamos colocar aqui. Então, a gente vai começar a analisar as informações aqui. Então, eu vou colocar X, Y e Z. A, B, C e D. Então, a gente precisa definir esses caras todos aqui. Muito bem. Por onde a gente vai começar? Tanto faz. Vamos começar pelo Y, por quê? O 120 e o Y, eles são o quê? Opostos pelo vértice, porque eles têm o mesmo vértice aqui, um está de um lado, outro de outro. Então, o que esses dois ângulos são? São OPV, e todo ângulo OPV é congruente. Então, o valor do Y é 120 graus. O X e o 120, os dois ângulos são suplementares. A soma deles tem que dar 180 graus. Então, o que eu vou fazer? Para achar o X, nós vamos fazer 180 menos 120 graus. E quanto que é 180 menos 120? 60 graus. O que o Z é em relação ao X? É o OPV também. Então, o Z também tem 60 graus. Muito bem. Agora, vamos achar esses quatro caras aqui embaixo. Vamos pegar, por exemplo, o ângulo A e o ângulo X. O que esses dois ângulos são? São correspondentes, estão do mesmo lado da transversal, um na região externa, outro na região interna. E o que os ângulos correspondentes são? Congruentes, ou seja, o valor do ângulo A é o mesmo do valor do X, e o X deu 60 graus. Se o A tem 60 graus, quanto que vai ter o C? 60 graus também. Por quê? Porque eles são OPV. O B e o 120 são correspondentes. Então, se esse ângulo aqui tem 120 graus e o B é correspondente a ele, também vai ter 120 graus. E o ângulo D? O ângulo D é OPV em relação ao B. Então, também tem
120 graus. Então esse aqui é um dos exercícios mais elementares que nós temos em relação às retas paralelas cortadas por transversais. Beleza? Vamos ali para o outro agora. Então agora já é um pouco mais interessante, por quê? Porque você tem que fazer uma continha para determinar o valor do x ali. Então o que você tem que analisar? Esse ângulo e esse daqui, eles são correspondentes. Estão do mesmo lado da transversal, um na região externa e outro na região interna. O que os ângulos correspondentes são? Congruentes. Então eu posso escrever que x mais 15 graus é igual a 40 graus. Gerou uma equação. Resolve essa equação. X igual a 40 graus menos 15 graus. X é igual a 40 menos 15, 25 graus. Então tá aí, beleza? O que eu vou fazer agora? A gente vai fazer outros exercícios também. Então eu vou aproveitar o mesmo desenho aqui, tá? Para não precisar ficar desenhando toda hora. Beleza? Só vou trocar as informações aqui para ficar mais prático a situação, tá? Então vamos lá. Vamos colocar outro aqui um pouco mais legal já. Então vamos colocar aqui 7x sobre 4 mais 70 graus e aqui 3x mais 20 graus. Beleza. Como que a gente vai resolver isso aqui? Esses dois ângulos aqui também são correspondentes, então são iguais. 7x sobre 4 mais 70 graus é igual a 3x mais 20 graus. O que faz aí, meu povo? O tal do MMC. Por quê? Porque tem um 4 aqui, ó. Tem uma fração, né? Quem que vai ser o MMC entre 4 e 1? O próprio 4. Divide por baixo, multiplica por cima. 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 7x, 7x. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 200 vezes 70, 280. 4 vezes 1, 4. 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 3x, 12x. E 4 dividido por 1, 4 vezes 20, 80. Então, o denominador eu posso cortar, aí ficou uma equação. Eu vou juntar os termos semelhantes. Então, 7x menos 12x, que é igual a 80 menos 280. 7x menos 12x dá 5x, menos 5x. 80 menos 280 dá menos 200. Então, vamos aqui no cantinho aqui, ó. X é igual a menos 200 dividido por menos 5. X é igual, regra de sinal, menos com menos dá mais. 200 dividido por 5, 40 graus. Então o valor do x equivale a 40 graus. Beleza? Então tá aí. Vamos fazer outro exemplo. Eu vou usar também o desenho que já está pronto aqui para não precisar ficar desenhando toda hora. Beleza? Então vamos lá. Vamos colocar aqui 3x mais 8 graus. Vamos tirar esse cara daqui e esse cara daqui também. 3x mais 8 graus. E aqui 5x menos 54 graus. Beleza. O que esses ângulos são? Um de um lado, outro do outro em relação à transversal. São ângulos alternos. Internos. E o que os ângulos alternos são? Eles são congruentes, ou seja, eles têm a mesma medida. Monta a equação lá. 5x menos 54 graus é igual a 3x mais 8 graus. Agora resolve. 5x menos 3x, que é igual a 8 mais 54. 5x menos 3x dá 2x. 8 mais 54, ou 54 mais 8, vai dar 62. X é igual a 62 graus, dividido por 2, x é igual a 31 graus. Então tá aí, utilizando o conceito dos ângulos
alternos. Beleza? Vou apagar esse cara aqui para a gente fazer outro exercício. Não se preocupe, tá, pô? Porque eu estou apagando aqui rapidinho, mas vocês têm vocês podem voltar o vídeo a hora que vocês quiserem ali, tá? Então vamos lá. 2x mais 10 graus. Aqui eu vou colocar um y. Aqui eu vou colocar um z. E aqui eu vou colocar um x menos 10 graus. Então vamos lá. O que eu tenho que fazer primeiro? Achar o valor do x. Como que eu vou achar o valor do x? Esse cara, x menos 10, e esse cara, 2x mais 10, estão do mesmo lado da transversal, ambos na região externa. Então eles são chamados de ângulos colaterais externos. E os ângulos colaterais são suplementares. Então se eu somar esse cara mais esse cara aqui, tem que dar 180. 2x mais 10 graus mais x menos 10 graus equivale a 180 graus. Ó, corta, corta, porque um é positivo, outro é negativo, um vai anular o outro. 2x mais 1x, 3x, que é igual a 180 graus. X que é igual a 180 dividido por 3. X é igual a 60 graus. Muito bem. Só que eu tenho que achar quem ainda? O y e o z. E o y e o z também são ângulos colaterais, só que internos. Então vamos usar aqui, ó. O x vale 60. Então se eu fizer 60 menos 10, isso aqui vai dar quantos? 50 graus. Então se o z tem 50 graus, quantos graus vai ter o y? Esse cara com esse aqui, a soma deles tem que dar 180 graus. Então 180 menos 50, 130 graus. Então a soma dos dois, então vou colocar aqui, ó, x mais y tem que dar 180. X mais y não, né? Y mais z, ou z mais y. O z a gente descobriu que vale 50, mais y é igual a 180 graus. Y é igual a 180 menos 50, y é igual a 130. Fechou? Beleza. O último. Só que esse aqui tem um quezinho a mais aí. Eu vou ter que apagar uma das retas. Eu vou apagar tudo isso aqui, na verdade, e vou fazer outro desenho. Aí vocês vão ver, o professor que não tem, que vai lá e compra o quadro, as coisas, esquece de comprar a régua, ele tem que fazer o quê? Tem que se adaptar. Então eu tive que me adaptar com uma canaletinha aqui de energia. Então você tem a reta R e a reta RS, no caso, né? RS são paralelas. Aí aqui no meio você tem um ângulo de 85 graus. Aqui você vai ter um X. Aqui você vai ter um Y. E aqui você vai ter um 40 graus. Muito bem. Aí o que eu preciso fazer ali? Eu preciso achar o valor do Y, do X e do Y. O Y tá fácil, né? Quanto que vai medir o Y? Esses dois caras são opostos pelo vértice, então o Y vai ter 40 graus. Agora, como é que eu vou chegar no valor do X lá em cima? Então, aqui nós vamos fazer o seguinte. Eu vou construir, passando por esse ponto aqui, onde essas duas retas aqui, elas mudam de direção. Eu vou construir uma reta passando por aqui, paralela a essas duas que nós já temos, para dividir esse cara aqui. Ah, mas vai dividir ao meio? Não. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Por quê? Esse ângulo e esse daqui, eles são iguais. Por quê? Porque eles são correspondentes. Se aqui tem 40 graus, aqui vai ter quanto? 40 graus. Toda a medida desse ângulo do meio aqui tinha 85. Quanto vai medir esse cara aqui? 85 menos 40, 45 graus. Esse cara e esse daqui são
correspondentes também. Então a gente chega aqui, o X mede 45 graus, certo? Então toda vez que você tiver duas retas paralelas e uma mudança de direção nas transversais, a partir do ponto onde há mudança de direção, você constrói retas que sejam paralelas que você tem e trabalha com os ângulos correspondentes, alternos e colaterais. Beleza? Falou, galera. Um abraço. Valeu.